Câmara, Campinas. Membro da Comissão de Representação, vereador Sidão Santos, membro também da Comissão de Representação, vereador Jorge da Farmácia, membro titular da Comissão de Política Social e Saúde, vereador Paulo Haddad, membro da Comissão de Representação. Nós tivemos aqui também o vereador Zé Carlos, tem nos acompanhado nos trabalhos. Temos aqui também a presença do vereador Felipe Marquesi, vereador Vinícius Gratti e o vereador Ailton da Farmácia, membro da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Hoje na pauta nós já vimos deliberado que faríamos a relatoria e um breve parecer do andamento das ações que tivemos ontem. Então, eu quero aqui passar a palavra aos membros para que façam um breve comentário. Nós vamos passar um breve resumo das nossas atividades no dia de ontem e passaremos a fazer a escolha do relator, então. Passo a palavra aqui. Então, vou passar um relatório da comissão que esteve presente ontem. Nós temos também como membro da Comissão de Representação o vereador Carmo Luiz, que justificou a ausência, mas logo possivelmente estará com a gente presente na reunião. E gostaria de dizer que ontem, na reunião em conjunto, foi até a Prefeitura fazer diligência em busca dos documentos para que a gente possa fazer o acompanhamento das investigações. Fomos até a Secretaria de Saúde ontem solicitar, mediante ofício, a cópia do chamamento, do edital de chamamento das empresas para prestarem o serviço de administração do Hospital Ouro Verde, também cópias de todo o contrato e também cópia de todas as prestações de contas da OS Vitale, a empresa que administrava até então o Hospital Ouro Verde. Chegando lá, nós fomos atendida pela secretária em exercício, a Mônica, que nos apresentou um auto de busca e apreensão do Ministério Público na operação do GAECO, dizendo que foi levado todos os documentos físicos e os HDs onde estariam esses documentos. Então, nós não conseguimos, na secretaria, esses documentos, mas nos apresentou o auto de busca e apreensão, comprovando que aqueles documentos não estavam em poder da secretaria. Nós tivemos uma conversa sobre alguns assuntos, alguns questionamentos sobre a operação do GAECO na secretaria. Por volta de 1h30 demoramos na Secretaria de Saúde, depois nós fomos à Secretaria de Assuntos Jurídicos conversar também ouvir o secretário Silvio Bernardim. Lá nós pedimos informações quanto ao andamento e o processo jurídico de intervenção que o município está fazendo na administração do Hospital Ouro Verde, até porque foi feita pela administração a solicitação para poder fazer o pagamento dos funcionários diretamente pela Prefeitura na conta dos funcionários, né? Não existia essa prerrogativa e, através de uma ordem judicial, a Prefeitura, o Dr. Silvio, o secretário, nos passou aqui, através de uma ordem judicial, a Prefeitura conseguiu fazer o pagamento e, na data de hoje, pagaria o 13º. Então, os pagamentos dos funcionários foram realizados e hoje seria pago o 13º. Nós questionamos também a questão do restante das contas, porque o repasse para funcionamento do hospital é por volta de 11 milhões e é evidente que nem todo esse recurso é dispendido para fazer o pagamento de RH, pagamento dos funcionários. O secretário nos informou que já está em andamento também um estudo jurídico para que a Prefeitura tenha total respaldo para fazer a administração do hospital, fazer o pagamento de empresas terceirizadas, inclusive a compra de insumos para o funcionamento do hospital. Aproveitando a nossa diligência, nós questionamos ao secretário Silvio sobre
a citação do nome dele, né, durante as investigações, e sobre as investigações ele nos apresentou os pedidos de aditivo da administradora do Hospital Ouro Verde, a OS Vitale, pedindo aditivo de contrato. Ele nos apresentou cópias que nós temos aqui na mesa, da negativa do aditivo. Então, não foi feito nenhum aditivo e ele nos apresentou a cópia negativa de todos os aditivos solicitados pela empresa. Então, segundo o secretário, nós não temos os documentos das prestações de contas, mas, segundo o secretário, foi feito apenas o repasse ordinário à empresa Vitale, mas foram feitos a negativa de todas os pedidos de aditivo. Nós, evidentemente, nós vamos precisar das prestações de contas para fazer toda essa auditoria. Esse, então, foi o nosso trabalho da comissão no dia de ontem, e hoje, como já havia pré-agendado, nós marcamos essa reunião para escolher a relatoria, quem seria o relator da comissão, e também nos pautar as próximas atividades das comissões. Senhor presidente, eu cumprimento aqui em nome do vereador Rodrigo da Farmadic, todos os integrantes aqui que estão aqui presentes, vereadores aqui presentes. E como já foi relatado aqui, eu acho que a comissão está agindo no perfil que foi destinado, acho que a nós. Acho que essa comissão, pelo trabalho, foi no primeiro dia, sem dúvida alguma, acho que a diligência em loco é a melhor prestação de conta que nós, como legislativo, nós devemos de fazer. E já também traçar esse cronograma aí, presidente, para que nós possamos também, eu sei que a Câmara vai entrar agora em recesso das sessões, mas dizer que, se precisar, a gente vai estar sempre aqui presente. E pode contar conosco que, sem dúvida alguma, eu acredito que essa semana ainda nós vamos fazer vários trabalhos aqui, não somente interno aqui na Câmara Municipal de Campinas, mas como também algumas diligências externas. Então, a minha fala seria em relação a isso, que realmente a gente precisa de vários documentos e a gente não tem esses documentos em mãos, porque eles foram todos apreendidos, então fica muito difícil para a gente também averiguar alguma irregularidade. Mas dizer que eu acredito que essa comissão, junto com a comissão que é presidida pelo vereador Paulo Galtério, que é a Comissão de Saúde, como eu sou membro, eu acho que não somente essas duas comissões, mas todos os vereadores deveriam também de participar e colaborar também junto conosco, para que nós possamos dar uma resposta a essa população que tanto sofre com essa OS que deu esse grande problema na nossa cidade de Campinas. Boa tarde, senhor presidente Rodrigo da Farmadic, presidente dessa comissão de representação, nobre vereador Paulo Galtério, presidente da Comissão de Saúde, vereador Sidão Santos, vereador Ailton da Farmácia, vereador Edson Ribeiro, vereador Jorge da Farmácia, vereador Felipe Marquesi, público presente e público nos assiste. Presidente, primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa de ter proposto essa comissão de representação, que irá acompanhar esse processo de intervenção no Hospital Ouro Verde. É público e notório, né, sabido nos quatro cantos da cidade, que nós tivemos aí um problema administrativo no Hospital Ouro Verde, que acabou culminando com uma investigação do Ministério Público. E isso tem sido noticiado diuturnamente na nossa cidade. Isso, inclusive, já foi matéria, né, de várias e várias idas à tribuna e cobrado posicionamentos dessa Casa Legislativa, com proposituras não só
da oposição, mas principalmente cobrança da opinião pública em relação aos vereadores que até então permaneciam num compasso de espera, não pura e simplesmente por estar no compasso de espera, mas por ter coerência e saber o time certo de quando se posicionar ou como se posicionar. Então, acho que essa comissão ela vem dar uma resposta à sociedade de que nós temos, sim, prudência, coerência e um norte a ser seguido. Essa comissão ela já iniciou seus trabalhos juntamente com a Comissão de Saúde, brilhantemente presidida pelo vereador Paulo Galtério, e ela tem, sim, poder fiscalizatório, poder de fiscalizar, poder de investigar, poder de trazer à tona todos os ilícitos que estão sendo cometidos ou que foram cometidos. Poder de justiça, quem tem é o Ministério Público. Eu acho que nós temos dentro da Casa Legislativa a possibilidade de estar tendo aí uma atuação, né, dentro daquilo que rege, né, o nosso, né, o que diz, o que contempla o nosso regimento interno, de vários atos, de várias proposituras, algo que pode até culminar com processo de cassação, enfim. A gente tem aí uma ferramenta, mas ela tem que saber, a gente tem que saber quando usá-la. E eu vejo, né, que a gente ainda, nós temos alguns indícios, algo que está aparecendo, mas nós não temos o concreto. Então, por isso, senhor presidente Rodrigo, eu acho que essa nossa comissão, essa comissão proposta, ela vem, sim, dar uma resposta à sociedade, né? Tirar muita gente da zona de conforto, por isso que é importante a fala do nobre vereador Jorge da Farmácia, conclamando e chamando todos os outros vereadores da casa para que participem, nos ajudem nessas diligências. Nós temos já uma agenda, presidente, se me permite, presidente, nós já conversamos aí com o Silvio Bernardim, né, que é o jurídico, já se propôs a estar nessa casa prestando esclarecimentos. Nós já fizemos contato com a Secretaria de Saúde, o secretário Carmen de Souza virá a essa casa também prestar esclarecimentos. Nós temos uma agenda, ou estamos propondo uma agenda com o Marcos Pimenta para em loco, ou seja, lá no Hospital Ouro Verde, estarmos vendo qual é a real situação, que nos passe fatos concretos, né, de como a coisa está, de qual a real situação do hospital e como está sendo feita essa transição. É importante dizer também às pessoas que nos assistem que a importância dessa comissão é porque ela não se interrompe no período de recesso legislativo, ou seja, ela vai continuar trabalhando. Nós, vereadores que fazemos parte dessa comissão, iremos trabalhar mesmo diante do recesso legislativo. Que isso talvez, né, isso regimentalmente, talvez não, com certeza, regimentalmente não aconteceria com uma comissão parlamentar de inquérito ou uma CPI, como foi proposto pela oposição. Então, eu acho que é meritório, é importante essa satisfação que nós estamos dando para a opinião pública, é importante conscientizar e tranquilizar a população de que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo na cidade de Campinas. E sim, senhor presidente Paulo Galtério, se ocorrer algum fato novo, algum fato que seja imprescindível à implantação de uma CPI ou de uma comissão processante, nós não estaremos medindo esforços para que isso ocorra. Mas é importante que nós trabalhemos com prudência, com coerência, para que nós não nos antecipemos aos fatos, e sim que nós a gente possa conseguir acompanhar não só aquilo que está sendo apurado, mas a cronologia correta, para que nós não tenhamos aí, talvez na frente, um dissabor de estar condenando pessoas que até então são apenas citadas. Então, mais uma vez, parabenizar o presidente por ter proposto essa comissão de representação e falar da minha alegria, do meu orgulho de poder participar como médico nessa comissão. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente desta comissão, no qual eu tenho o maior prazer de estar aqui nesta comissão de representação, Comissão de Saúde, no qual o Rodrigo da Farmácia é o presidente,
e o Paulo Galtério, presidente da Comissão da Saúde. E temos aqui também o Jorge, vereador Paulo Haddad, o vereador Ailton da Farmácia, o vereador Sidão Santos também, que faz parte da comissão, o Ailton também faz parte da comissão. E com toda certeza, nós não vamos deixar Campinas doente. A gente está vendo aí, obviamente, para levantar o que tenha ocorrido, mas nós também temos que cobrar que, principalmente, o Hospital Ouro Verde, que tenha a fazer as suas obrigações, as suas consultas marcadas, os seus, a parte de centro cirúrgico também, que esteja marcado por uma operação, uma cirurgia, tem que ser feito e não deixar ninguém na fila. Então, nós não podemos deixar essa comissão, que ela foi montada com muita inteligência de todos os membros da comissão, para que não deixa só falar aqui também em corrupção. Nós estamos aqui preocupados, sim, com a corrupção, que não pode haver, doia aonde doer, e nós temos aqui que fiscalizar. Nós fomos eleitos para isso, então nós temos que fiscalizar. E também não podemos deixar de acompanhar também o hospital para ver o que está acontecendo. Se realmente, obviamente que não está 100%, mas que tenha tratado todos os munícipes com respeito, com dignidade, porque todo paga os seus impostos. Isso nós não estamos pedindo, é uma obrigação do município, é uma obrigação dos vereadores também fiscalizar. É o que nós estamos fazendo, montamos uma comissão de representação e comissão saúde. Nós estamos, ontem, conforme meus amigos falaram, tivemos na prefeitura, na Secretaria da Saúde, também na Secretaria Jurídica, e nós estamos levantando passo a passo e nós queremos dar uma resposta à população. É isso que nós temos que fazer, é uma obrigação de todos nós, dar uma resposta e dar uma resposta em altura, porque Campinas todos teve seus votos, elegeu nós para isso, para nós cuidar da nossa cidade. E com toda certeza, esse vereador que está empenhado, e com certeza todos da comissão também estão no mesmo sentido. Isso aí são minhas palavras, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Ailton, para que faça as suas considerações também. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador Rodrigo da Farmadic, né, que é o presidente dessa comissão representante mista, e também o presidente Paulo Galtério, que é da Comissão de Saúde, e dizer que esse vereador, juntamente com a Comissão de Saúde, o presidente Paulo Galtério, trouxemos essa empresa, a OS Vitale, aqui para a Câmara, questionamos eles, né, presidente Paulo Galtério, foi questionada essa questão que eles estavam passando por dificuldade financeira. Sei também que depois houve a prefeitura, pagamento da prefeitura até para essa OS da Vitale, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Não tendo insumo, não tendo medicamentos, a população sendo prejudicada, e todos nós, os vereadores aqui, não tem esse negócio de vereador é base. Vereador é da população. O que nós vamos fazendo? Nós vamos cobrar o executivo, e com esse executivo tirar essas laranjas podres que tem no executivo, que não adianta você ter uma equipe que tem pessoas corruptas, né? E essa comissão é para isso. E essa comissão, ela, como disse o vereador Paulo Haddad, que foi muito sensato, ela vai continuar no recesso agora, ela vai fazer as visitas em loco, né? Nos locais aí onde que a gente tem que fazer, e a população é mais prejudicada, né? Tudo que a gente queria é que a população tivesse uma saúde digna aqui em Campinas, muito, muito
boa, mas, infelizmente, por essas laranjas podres que tem na administração pública, acontece esses casos e principalmente com a saúde, né? Onde a saúde não tem desculpa, não tem remédio, tem que ser tratada e muito bem tratada. Essas são minhas palavras, senhor presidente Rodrigo da Farmadic. Muito obrigado. Então, passo agora também a palavra ao vereador Paulo Galtério, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, para que faça as suas considerações também, vereador. Boa tarde a todos. Vereador Rodrigo, vereador Edson Ribeiro, vereador Paulo Haddad, vereador Jorge, vereador Ailton e vereador Sidão, que esteve presente. Eu, por hora aqui, vereador Rodrigo, por pouco tempo, eu comecei a analisar os termos aqui do trabalho do Ministério Público, né? Posso dizer aqui, da minha experiência com o processo, até por ser advogado, Paulo Haddad, né? E normalmente a gente vai no coração do processo, né? Então eu queria, antes até da gente pudesse fazer o relatório aqui, o relator, né? Nomear o relator, né? Eu teci algumas considerações, eu ainda não acabei de ler, né? Mas o que por hora a gente pode perceber aqui, então algumas coisas eu queria falar em nível técnico jurídico, até para que a comissão pudesse compreender as tratativas do processo, né? Nesse processo aqui, normalmente quando a gente vai ler processo, advogado, juiz, promotor, é uma coisa interessante, a gente começa do fim para o começo. É como se fosse do fim para o começo, das últimas páginas para a primeira, tá? Então eu estou analisando aqui, eu analisei uma parte, um despacho de recebimento da denúncia, né? Um despacho de recebimento da denúncia, né? Que foi aquela peça que depois que o Ministério Público produziu provas, segundo o entendimento dele, né? Ele manda para o juiz e diga, olha, eu quero que processe estas pessoas por esses motivos, né? Até a denúncia, né? Antes da denúncia, eles são apenas investigados. Depois da denúncia, eles passam a ser réus. Por quê? Qual a diferença entre investigado e réu? Depois da investigação, né, o trabalho da promotoria, ou no caso for da polícia delegado, ele faz um relatório e faz um julgamento de valor. Se aquelas pessoas praticaram algum delito ou não. Agora, esse relatório, se essas pessoas praticaram algum delito ou não, a gente tem sempre que lembrar, né, que o Ministério Público tem uma visão da coisa criminal, né? O papel do Ministério Público é o papel de acusação. Então, o Ministério Público tem uma visão. E o juiz tem um outro papel, é isso que fica muito importante, né? O papel do juiz é tentar entender e enquadrar aquela situação que o Ministério Público colocou, se aquilo realmente constitui um ilícito ou não, né? Então, o juiz nem sempre está adstrito aquilo que está escrito na denúncia. De repente, ele pode receber a denúncia, como aqui no caso ele recebeu a denúncia, como ele pode recusar a denúncia. Se, porventura, ele recusar a denúncia, o Ministério Público pode recorrer dessa denúncia. Tá? Mas ele não recebe. Nesse caso aqui, eu dei uma analisada no despacho que recebeu a denúncia, o juiz entendeu que existem elementos nos autos que pode configurar crime contra determinadas pessoas que são os diretores da Vitale. Então, é muito importante a gente saber isso. Por isso, o vereador Rodrigo e demais vereadores, na hora que nós estávamos conversando, eu falei que nosso trabalho da comissão tinha que se pautar, em princípio, pelo que está aqui na denúncia do Ministério Público. Porque toda a investigação do processo está aqui. E todo nesse despacho, que a gente chama despacho de fundamentação do recebimento da denúncia, o juiz esclarece o porquê ele está recebendo a denúncia. Estou recebendo por causa dessa prova, a escuta telefônica ali, aquilo lá, e aí vai dizendo o porquê que ele está recebendo. Porque ele também não pode simplesmente receber a denúncia
e não justificar o porquê ele está recebendo. Tá? Até onde eu vi aqui, né? Até onde eu vi aqui, vou passar para vocês aqui, né? Eu não percebi no despacho, tá? Nós podemos ter uma oportunidade de cada um pegar esse despacho e ler, alguma citação que envolvesse pessoas próximas ao prefeito. É isso que é muito importante a gente saber. Próximas ao prefeito, no sentido de que essa pessoa próxima ao prefeito tivesse obtendo alguma vantagem, tá? Essa pessoa tivesse obtendo alguma vantagem ou fosse fazer o favorecimento. O que nós temos é uma terceira pessoa que fala que com alguém próximo do prefeito iria conseguir uma vantagem. Não sei se vocês conseguem entender isso. Não é a pessoa, por exemplo, tem uma citação aqui, que a pessoa ia falar com o Silvio Bernardim, que é uma pessoa próxima do prefeito, que o Silvio Bernardim iria fazer um aditamento do contrato. Mas não há uma escuta telefônica aqui do Silvio Bernardim prometendo alguma vantagem ou falando que ia fazer o aditamento. Então, nós temos que separar muito isso. Tá? A fala da pessoa, tá? Da citação de uma outra do nome dela. Tá? Então, isso aqui eu queria passar para os membros da comissão, que nós fizéssemos um julgamento, não um julgamento, mas uma apuração de saber quem apenas foi citado por terceiro ou se aquela pessoa foi grampeada com alguma coisa que pudesse comprometê-la. No despacho que diz respeito ao recebimento da denúncia, não vi aqui elementos próximos ao prefeito. Tá? Então, eu ainda não vi, estou lendo só o despacho de recebimento, mas eu não vi. Uma outra questão que eu queria também esclarecer aqui, que o juiz, o doutor Caio, da 4ª Vara Criminal, na verdade, ele decretou uma prisão preventiva. Tá? Não, uma prisão preventiva. Pelo que eu vi aqui, ele decretou a prisão preventiva. Não li o começo ainda, porque não deu tempo, vereador Rodrigo, mas eu já estou aqui na prisão preventiva. Tá? Nós precisamos separar em direito, agora vamos ter que ter um pouquinho, vou ser rapidinho para tentar esclarecer o que é prisão. Nós temos uma coisa que chama prisão com pena e temos uma coisa que chama prisão sem pena. Prisão com pena e prisão sem pena. Quando que a prisão é com pena? Quando no processo a parte ela foi observado todo o trâmite processual criminal, todos os recursos, até uma coisa que chama trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso para o mundo jurídico. Suponha-se que a parte recorreu, o juiz condenou, depois recorreu de novo e assim por diante. Chega num determinado momento que a gente chama assim, o processo transitou em julgado, não cabe mais recurso. A prisão que deriva desse processo transitado em julgado, a gente chama de prisão com pena, porque observou todos os requisitos do processo legal que a Constituição determina. Por isso que a discussão hoje, senhores vereadores, é assim, em que momento que se pode prender a pessoa? No segundo recurso, que é o Tribunal de Justiça, ou tem que esperar um julgamento do STJ ou do STF, que são outras instâncias. Tá? Então, só para a gente poder esclarecer aqui. Então, senhores vereadores, e a prisão sem pena, a modalidade de prisão sem pena é a prisão temporária. Né? O que é a prisão temporária? 5 dias para os crimes comuns, prorrogáveis por mais 5. E as prisões de crimes hediondos, que são 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Tá? Então, isso é uma modalidade de prisão sem pena. E a prisão preventiva. Né? A diferença da prisão temporária e da preventiva, vereador, só para a gente entender aqui, a diferença da prisão temporária da prisão preventiva é que a temporária ela tem um limite. Por exemplo, o juiz dá a temporária por 5 dias. No 5º dia, o delegado ou o Ministério Público pede a prorrogação por mais 5. Tá? Ou ele pede a decretação, a conversão em preventiva. Então, é muito importante a gente saiba isso. Se ele converteu em preventiva.
Aqui, na fase que eu li o processo aqui, já tem uma prisão preventiva aqui. Eu só não sei para trás, vereadores, se no começo o juiz decretou primeiro a temporária e depois converteu em preventiva. Mas aqui já tem uma preventiva que os mantém preso por força, segundo o doutor Caio aqui, do entendimento que eles podem prejudicar a instrução criminal, tá? Então, só queria lembrar isso, Rodrigo. Agora, para a gente, vou passar a passagem para o vereador Rodrigo, a questão da relatoria, o senhor pode passar. Gostaria aqui também de registrar a presença do Tomás Amaral, assessor do vereador Nelson Osso. Então, eu gostaria de colocar em votação aqui a escolha do relator. Então, colocando em votação, eu pergunto ao vereador Jorge da Farmácia o seu voto. Senhor presidente, Rodrigo da Farmadic, meu voto é para o nobre vereador Paulo Haddad. Vereador Paulo Haddad também gostaria que declarasse o seu voto. Eu assumo essa responsabilidade, agradeço já o primeiro voto do vereador Jorge da Farmácia e também me coloco à disposição. Então, eu voto para que eu possa estar podendo colaborar de alguma forma mais efetiva nessa comissão. Vereador Edson Ribeiro, também o seu voto. Meu voto é o senhor vereador Paulo Haddad. Vereador Paulo Galtério, também o seu voto. Vereador, como a minha comissão é uma outra comissão, é uma comissão mista, nós estamos aqui, eu vou acompanhar o Paulo Haddad, mas eu acredito que eu não votaria nessa comissão para relatoria, né, porque a minha comissão é separada, mas com certeza, se eu fosse votar, eu votaria no Paulo Haddad. E o vereador Sidão Santos, como O vereador Paulo Haddad. vereador Ailton, também vereador da Comissão de Saúde, membro, e eu também gostaria que também externasse o seu voto. Com certeza, Paulo Haddad. Tá, então, com Jorge, Paulo, Edson, meu voto, vou te dar uns 5, né? Então, com todos os 5 votos, a escolha do relator, o vereador, ficou o vereador Paulo Haddad, então, como relator. Relator da Comissão de Representação. Eu gostaria também de dizer também aqui que o vereador, justificar, o vereador Edson Ribeiro já tem um compromisso, até porque nós, infelizmente, acabamos atrasando essa reunião e gostaria de liberá-lo, o vereador que pediu. Eu agradeço, presidente. Foi uma das reuniões que eu me senti bem à vontade e estou muito feliz de estar nessa comissão, principalmente em prol da cidade de Campinas. Muito obrigado. Então, o propósito dessa reunião era justamente pautar os nossos trabalhos, escolher o relator e também pontuar que hoje o vereador Zé Carlos, que tem nos acompanhado, nós estávamos no seu gabinete, entramos em contato com o Ministério Público e agendamos com o Dr. Daniel Zulian, promotor do GAECO, Grupo Especial de Repreensão ao Crime. Na segunda-feira, então, às 13h30, ficou agendado para que o Dr. Daniel nos receba. Dizer também que, só deixar claro, as duas vertentes das nossas comissões, a Comissão de Representação tem um caráter principal de acompanhar a intervenção e fazer com que acompanhar para que o hospital volte a funcionar plenamente, né? Então nós temos os dois lados. Nós precisamos investigar e apurar toda essa denúncia, tudo que tem ocorrido na saúde, tem acontecido com a administração, mas também fazer com que o hospital volte a funcionar. Nós precisamos ter mecanismos jurídicos e acompanhar todo o atendimento, porque quem está sofrendo principalmente é a população mais carente, aquela população do Ouro Verde, do Campo Grande, de toda a cidade que necessita de atendimento
no Hospital Público, Hospital Ouro Verde, que é um patrimônio da cidade que está sendo alvo agora de um processo de investigação. Então, eu passo aqui a palavra. Eu queria fazer sugestões Sim. de deliberação. Vereador Rodrigo, eu queria fazer algumas sugestões aqui de deliberação. A primeira sugestão que eu faria aqui, aí eu queria que a mesa aprovasse, que todos os documentos que estão sendo juntados fossem nomeados por essa casa. Nós temos numeração aqui no processo, né, mas como vai ser um processo, o vereador Jorge, o senhor vai ser o relator, então cada documento recebesse o número da comissão, da Câmara, números diferenciados, que vão ser número daqui, e que fosse autuado uma capa também, vereadores, que fosse colocado uma capa, né, que é do objeto que a gente está trabalhando aqui. Então, eu queria que todos os documentos fossem numerados a partir do ato que designou a fixação dessa comissão. Um segundo pedido meu também, eu queria solicitar já, desde já, vista desse processo, para que eu pudesse analisar com um pouco mais de cautela. Eu queria solicitar isso. Queria também, vereadores, solicitar que fosse nos trazida a sindicância que foi aberta contra o Anésio, que é funcionário de carreira aqui. Queria que fosse feita a deliberação, de que fosse mandada a sindicância do Anésio, do Ramon também, que acredito que participava do grupo. E eu queria também aqui solicitar, né, que fosse em votação a convocação do secretário Silvio Bernardim. Essa convocação ela seria feita, vereador Ailton, por 3 membros da Comissão de Saúde. Tá? Então, nós vamos precisar... Eu queria deliberar aqui, nós temos outro membro aqui, não, da Saúde, o Jorge, né? Tudo bem, doutor Jorge? Podemos assinar? Então, nós vamos assinar o requerimento de convocação do seu Silvio Bernardim, tá? Secretário de Saúde. Vou sugerir também, antes do Silvio Bernardim, o Marcos Pimenta, a convocação do Marcos Pimenta, para que ele, né, esclareça como está a situação do Hospital Ouro Verde. Vou sugerir também para essa comissão, né, seja ouvido o secretário de Saúde, nos mesmos termos, assinado por nós 3 da Comissão de Saúde por hora. Eu acredito que, numa linha de depoimentos, é o que a gente poderia ter um pouco mais de esclarecimentos. Vereador, você quer falar? Não, você expressou o secretário de Saúde e depois o secretário de Saúde. Secretário de Serviços Jurídicos. O Silvio Bernardim, secretário de Serviços Jurídicos. Eu queria também, vereador Rodrigo, eu queria que fosse oficiado por essa Câmara, que o senhor assinasse esse ofício, vereador Rodrigo, um ofício, apesar que o senhor vai falar com o Ministério Público, mas eu entendo que deva ser feito, formalizado por escrito, que fosse feito um requerimento ao juiz da 4ª Vara Criminal para que ele restituísse os documentos da Prefeitura que estão em poder do juízo, uma solicitação de restituição, e que, se fosse o caso, ele deixasse as cópias. Tá? Então, eu queria que a comissão fizesse isso, né? Solicitasse a restituição desses documentos por escrito para o juiz. Muito embora nós vamos conversar com o Ministério Público, porque o Ministério Público pode solicitar a busca, o fez, mas quem determina a busca do documento é o juiz, quem determina a liberação também é o juiz. Então, eu queria deixar deliberado esse meu requerimento para a comissão, se pudesse o senhor assinar esse requerimento, que a gente fizesse a solicitação da devolução desse documento. Então, esses são os meus requerimentos, tá? Vereador Paulo Galtério, então nós já temos aqui o ofício solicitando ao GAECO, ao Ministério Público, a cópia do processo investigativo, mas não ao juiz. Então, nós vamos fazer também, solicitando ao juiz, cópia do processo investigatório. Nós temos aqui a cópia da denúncia, mas o processo investigatório nós vamos solicitar todo o processo, inteiro teor do processo investigatório, da onde partiu o início da investigação. Nós temos aqui a denúncia, mas precisa do cópia de inteiro teor do processo investigatório e também requerer a devolução de todos os documentos
apreendidos. Então, nós também já havíamos deliberado antes, pautado da comissão, que nós iríamos até o Hospital Ouro Verde. Nós estamos esperando apenas uma agenda do secretário, se não for nos próximos dias, amanhã ou na sexta-feira. Na próxima semana, como bem dito, a Câmara entra em recesso, mas as comissões não entrarão em recesso, a gente vai continuar o trabalho. Senhor, eu queria também solicitar aqui, vereador Rodrigo e demais vereadores, tá? Eu queria solicitar que fosse convocada a funcionária Ivonildes também. Tá? Ivonilde, que foi exonerada do cargo. Tá? Eu queria solicitar a convocação dela também. Eu poderia só dar uma parte aí, presidente. A Ivanilde, se eu me falte a memória aqui, mas eu acredito que ela não foi exonerada. Acho que ela pediu para que fosse dispensada, porque acho que já está no período dela de aposentar. Eu não sei se é possível fazer essa convocação, sendo que ela já se desligou da prefeitura. Então, você pode fazer, faz a convocação. Então, eu como presidente da Comissão de Saúde, eu vou fazer o seguinte, vereador Jorge e vereador Ailton, eu posso fazer o requerimento e vocês assinam. Então, está liberado isso, né? De convocação. Ok? Aprovado? O vereador Rodrigo, eu só queria, se fosse possível, pedir, como o senhor fez um requerimento de cópias do procedimento investigatório, salvo engano de minha parte, eu posso estar enganado, eu acredito que esse já seja o procedimento investigatório. Tá? Então, para que a gente não faça uma diligência que já temos em mãos, eu acho que, além de ser uma situação que dá uma ideia de desconhecimento do procedimento, eu queria que o senhor esperasse, pelo menos, que eu analisasse o processo para protocolar esse requerimento. Tá? Então, se fosse possível, se o senhor quiser protocolar, sim, presidente. Né, nessa deliberação de protocolar já, eu só me colocaria assim, se fosse feita uma votação, que eu preferiria esperar um pouquinho para analisar, porque eu acredito que todo o processo seja esse. Sim, mas também no requerimento a gente pede cópia de todos os áudios, né? Então, uma cópia digital de todos os áudios e a devolução dos documentos, né? Então, essa... Mas só na questão da devolução, eu digo assim, como a devolução, quem pode devolver é o juiz, eu acredito que a gente pedir para o Ministério Público devolver não seria o ato correto, mas se quiser protocolar, mas eu entenderia que teria que ser para o doutor Caio da Quarta Vara. Tá, perfeito. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Vereador Jorge, vereador Paulo, vereador Ailton. Presidente, eu só gostaria de agradecer aos nobres colegas pela minha indicação para ser o relator dessa comissão de representação e falar que essa é uma grande oportunidade que nós temos para dar aí uma resposta à nossa população tão sofrida. E, com certeza, nós estaremos muito atentos àquilo que vai acontecer, àquilo que está acontecendo lá no Hospital Ouro Verde. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela minha indicação e espero honrar toda essa confiança depositada em mim. Muito obrigado. Então, quero aqui agradecer a todos da comissão, ao público presente, e declaro, então, encerrada a primeira reunião conjunta das comissões. Não precisa da agenda. Né? Declaro encerrada, então, a primeira reunião em conjunta das comissões. TV Câmara Campinas.